boa tarde, Itumbiara, 17 horas, 1 minuto. Estamos de volta. Toda semana a gente tem um tema para falar sobre Santa Rita do Paranaíba, a história, até chegar a nossa Itumbiara, que ganhou esse nome a partir de 31 de dezembro de 1943. Mas antes era Santa Rita. E a gente já falou aqui sobre a origem de Santa Rita do Paranaíba, a estrada, a ponte, o porto, a capela, a recebedoria, que era uma estação fiscal. Falamos também sobre aquele momento importante que foi o da emancipação em 1909. E agora nós vamos contando mais história de Santa Rita do Paranaíba. E hoje vamos falar de um período que é o período chamado coronelismo. É conhecido, período da República Velha ou da política dos governadores. Todo o sistema para eleger desde o intendente aqui na Santa Rita do Paranaíba ao presidente do estado, deputados, senadores, e fechava com a escolha do presidente da República. Isso ocorreu na chamada República Velha, ou Primeira República, de 1889 a 1930. Mas primeiro vamos entender, antes de entrar aqui na nossa Santa Rita, antes de adentrar essa história na nossa Santa Rita, que aqui começa com a sua emancipação. A gente começa a ter um governo local e começa a funcionar esse sistema. Porque antes da emancipação, Santa Rita não elegia um intendente, então não participava desse sistema que chegava até a eleição do presidente da República. E como era o domínio do voto, chamado voto de cabresto. Vamos contar a história, vamos ver como Santa Rita, como esse fenômeno político ocorreu aqui em Santa Rita do Paranaíba e que vai influenciar na sociedade, na economia e é essencialmente político. Isso começa, esse termo do coronelismo, hoje quando a gente vê essa patente coronel, oficial superior do Exército, da Polícia Militar, é um comandante. Mas naquele tempo não era assim. Isso começa exatamente antes ele vai se manifestar na República Velha, esse sistema, mas ele começa a se formar lá ainda no Império. Vamos relembrar, antes de eu entrar aqui em Santa Rita do Paranaíba. Vamos chegar lá. 1831. Cria-se aqui a Guarda Nacional. O que estava ocorrendo, 1822, independência do Brasil. A gente discorreu nesse período, sobre a origem de Santa Rita do Paranaíba, como mineiros paulistas atravessavam o rio e se apossava aqui das terras. A gente vivia o tempo do Império. Ficou independente de Portugal e o Brasil se tornou um império. Primeiro, nós tivemos Dom Pedro I até 1831, depois ele abdica do trono e a gente começa, como Dom Pedro II só tinha 5 anos, nós vamos ter o nosso império, ali até 1840, quando ele vai adquirir a maioridade, sendo governado por uma regência, ora trina, com 3, depois una. E é um período em que esses regentes temiam que o exército pudesse derrubar esse sistema, pedir a volta do Dom Pedro I. Então, eles deixam o exército de lado. Tinham medo do exército, esvaziam o exército de 30 mil homens que tinha naquela época, aí deixa de alistar, outros vão se afastando.
reduz para 10 mil, porque há um enfraquecimento do exército. Eles não confiavam no exército. Então cria uma guarda nacional. Criou aqui a Guarda Nacional. E aí que a gente vai entender essa origem da figura do coronel. Então, nesse tempo, nós tínhamos as províncias, né, que hoje são os estados. Tinha, por exemplo, a província de Goiás. E esse povoamento inicial, nesse século XIX, aqui na nossa região de Santa Rita do Paranaíba ocorre isso, vem os mineiros. Um exemplo. E a gente já começa a ter... Vamos falar de patente. O primeiro que a gente ouve falar aqui em Santa Rita do Paranaíba é do capitão Manuel Marques. Veio lá de Uberaba. A sua família veio, nasce sua filha, Dona Francisca. Eu fiz até uma obra falando disso. E está relacionado com o coronelismo. Porque desta família vai nascer deputado federal, futuros governadores e um dos maiores coronéis aqui da região sul e que vai influenciar em todo esse período chamado coronelista aqui em Goiás, até a sua morte em 1905. Mas seus filhos, inclusive um nascido em Santa Rita em 1870, que é o Hermenegildo Lopes de Moraes Filho, vai influenciar muito na história política de Goiás. Então, a primeira figura que a gente começa a ter, falando em patente aqui, o capitão Manuel Marques, tem essa filha, sua filha casa com o Hermenegildo Lopes de Moraes, que era dono, né, de transportes por cargas, vendia mercadoria, ele veio lá de Itaberaí, chamava Curralim na época. Na época do Portugal, ele presta serviço. Na época do Portugal, na época da Guerra do Paraguai, ele presta serviço, então, para o Império, fornecendo mercadoria, serviço, fica muito rico e se torna, e aí, uma figura, um coronel. Porque os coronéis eram que comandava as guardas municipais, as chamadas vilas ou municípios. E não, essa patente, ela é conseguida por aqueles que tinham mais, os grandes fazendeiros, grandes comerciantes, porque eles que iam comandar essas tropas para garantir, né, que o sistema funcionasse, garantir a segurança. Daí vem essa origem do coronelismo. Essa Guarda Nacional, ela vai evoluir, né? Então tem uma característica de 1831 a 1840, vai sofrendo reformas, mas ela deslancha nesse sentido de, né, depois os presidentes de província ou governadores de províncias dar essas patentes para esses coronéis comandarem, e que eram grandes fazendeiros, grandes comerciantes. E o Hermenegildo Lopes de Moraes, o pai, vai se tornar um grande coronel, rico, poderoso, que influenciava em toda a região aqui sul e também no estado de Goiás, porque aí também tem os arranjos através de casamento, né? Uma das suas filhas vai casar com o presidente do estado, equivalente a governador Xavier de Almeida, e vai ter uma força política muito grande, né? O coronel aqui, os coronéis indicavam os vices, controlava a política, e isso que a gente vai ver aqui na história de Santa Rita, como que isso funciona. Então, esse coronel vem daí, né? E a gente vai ouvir falar muito. Inclusive tem os familiares, que é historiadores, como a gente, da Academia aqui Tubiarense de Letras e Artes, o Sidney Pereira de Almeida Neto, por exemplo, vai contar do seu avô e, né, fala, foi um grande ator político nesse período, Coronel Sidney Pereira de Almeida. Diz que ganhou, ou comprou, ou a gente não tem documentos, da Guarda Nacional. Mas era dessa maneira, os governadores, presidentes de província, distribuíam essas patentes e os coronéis chefiavam ali aquela região. Por isso que nós vamos ouvir falar muito do coronel Sidney Pereira de Almeida. Seu pai, Militão Pereira de Almeida, né, tinha patente de Major Militão.
Então a gente ouve muito isso, né? O pessoal fala orgulhoso. Meu parente era coronel, major, mas isso vem, né, lá da Guarda Nacional. E nós vamos ter, a partir daqui, é interessante também isso, né? Como que funcionava esse sistema político. Esses coronéis, grandes fazendeiros, a gente não vai ver participação de mulher, a gente não vai achar mulher aqui nesse período do coronelismo, que é da República Velha, na Santa Rita do Paranaíba. Embora, e uma obra que eu escrevi diz exatamente isso, a mulher estava ali. A filha de Dona Francisca de Nazaré, era filha do capitão Manuel Marquês, uma das primeiras famílias que veio daqui, da sua casa sai esposa do governador Xavier de Almeida. Os filhos homens iam estudar em São Paulo, fazer direito, para ocupar os grandes cargos federais, deputado federal, senador. Os grandes fazendeiros controlavam ali a intendência local, eram controlados pelos presidentes de províncias, e aí a gente vai ver a história de Totó Caiado, que foi um grande coronel nesse período. Então a gente tinha os bacharéis, aqueles que estudaram para ocupar os cargos federais, inclusive Totó Caiado, que era grande, né, agropecuarista, também era bacharel em Direito. Vamos ouvir falar da figura dos Bulhões, Leopoldo de Bulhões, que foi estudar também em São Paulo, né, Faculdade de Direito, assim como José Xavier de Almeida e Hermenegildo Lopes de Moraes. Então esse pessoal era estudado, preparava-se para ir para ocupar Senado Federal e também deputado federal. É onde tinha o poder, e os coronéis ficavam comandando daqui para garantir esse sistema lá. E aí, Campos Salles, 1898, 1902, é que inaugura essa política. Olha, os coronéis garantem a eleição do presidente, o presidente protege esses coronéis e os coronéis garantem lá, e aí vai aparecer Santa Rita do Paranaíba, naqueles locais, nos municípios, que toda eleição seja controlada. Ele tem um mando econômico, mando político, e vai funcionar esse sistema. Por isso que a gente vai ver interessante, nós vamos ver essas figuras. Então começa aqui em 1831 com a Guarda Nacional, essa maneira de distribuir as patentes, e é por isso que nós vamos ouvir falar desses coronéis, major, né, aqui na nossa Santa Rita do Paranaíba. Eu vou até sentar, eu vou mudar aqui o quadro para a gente acompanhar melhor essa história. Vamos recontar essa história de Santa Rita do Paranaíba de 1909, quando tem a sua emancipação, até 1930, quando se tem a Revolução e muda todo o sistema político, com a vinda de Getúlio Vargas, e aqui em Goiás assume Pedro Ludovico. E o coronel Cid Pereira de Almeida vai transitar ali entre Leopoldo de Bulhões, que controla um período até 1912, com os Caiados de 1912 a 1930. Tem alguns rachas nesse período, por isso eu divido aqui em alguns períodos. Torna-se racha, né, o Partido Democrata dos Caiados, os próprios Caiados racham no poder ali entre 1926 e 1930, e é um racha aqui também em Santa Rita do Paranaíba, e nós vamos ter essa briga entre o coronel Sidney e o bacharel ou engenheiro Menezes Júnior, que também foi uma grande figura política, morreu assassinado em 1933. Mas vamos contar um pouquinho dessa história, então, do coronelismo em Santa Rita do Paranaíba. Eu vou sentar, vou mudar aqui o quadro para a gente acompanhar melhor. Fique ligado aí que a gente já vai começar a contar essa história. Eu achar essa história aqui que a gente já conta.
Ao vivo tem essas questões, né? Mas vai dar certo. Aqui eu vou até sentar aqui para falar com vocês, bater esse papo, né, sobre o coronelismo aqui em Santa Rita do Paranaíba. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos falar, então, da nossa Santa Rita do Paranaíba entre 1909 a 1930. O período abrange toda a República Velha. O sistema político vai funcionar desde a programação da República em 1889 até 1930, quando a gente tem a Revolução com Getúlio Vargas, que vai justamente unir a outros estados para quebrar, porque nesse pacto dos governadores, lá inaugurado por Campos Salles em 1898 a 1912, eles fizeram um pacto que os presidentes da República sairiam de Minas Gerais e de São Paulo. Era o pacto do café com leite, a política dos governadores. Os governadores garantiam o presidente protegia esses governadores, o sistema não falhava. Você vai observar, por exemplo, e até, né, às vezes o pessoal, quando vai falar sobre essa história, diz, foi eleito 12 vezes o coronel Sidney Pereira de Almeida. Vamos entender como que funcionava essa intendência, como que funcionava a eleição. Tem poucos documentos, né? Algumas eleições era de maneira indireta, o próprio conselho escolhia, o conselho municipal, não era Câmara Municipal, não era prefeitura, porque essa figura de prefeitura e de Câmara Municipal, só a partir de 1934. Nós temos a figura de um conselho municipal, semelhante ao poder legislativo, e o intendente, também semelhante ao prefeito, mas não era prefeito. Então, quando se fala aqui em Santa Rita do Paranaíba, o primeiro prefeito, Antônio Joaquim da Silva, não é o primeiro prefeito, é o primeiro intendente. Por incrível que pareça, o coronel Sidney Pereira de Almeida, em 1934, vai ser o primeiro prefeito eleito. Olha aqui, eu até escolhi mostrar aqui as três figuras, falando desse período, né? E vou falar primeiro de 1909 a 1914, as figuras dos presidentes, dos presidentes da República, do presidente do Estado, porque não era chamado governador, era chamado presidente do Estado, e dos intendentes. Quando nós falamos da emancipação de Santa Rita do Paranaíba, a gente contou toda aquela história da briga entre Leopoldo de Bulhões, lá da capital de Goiás, foi presidente do Banco Central, contra Xavier de Almeida, que era do grupo de Leopoldo de Bulhões, brigou com o seu líder político, casou com a filha do coronel Hermenegildo Lopes de Moraes, que esteve aqui em Santa Rita até 1870 e se tornou um grande líder, morreu em 1970, e seus filhos continuaram essa liderança, tanto é que Hermenegildo Lopes de Moraes Filho foi deputado federal várias vezes, foi eleito governador, mas não assumiu em 1909, e depois volta como senador, primeiro senador nascido aqui em Santa Rita do Paranaíba, e um irmão dele, Alfredo Lopes, encerra esse período como governador do estado, Alfredo Lopes. Daí, viu a importância? Desde lá do capitão Manuel Marquês, que veio de Uberaba, ocupou terras aqui, nasceu sua filha, Dona Francisca. O Damas Marquês era seu irmão, também um líder político local aqui. E dessa família de Hermenegildo e Dona Francisca, que era daqui, que foram para Morrinhos. Ele era um grande coronel, né? Ganhou aí na época da Guarda Nacional, e esse sim tinha influência em todo o estado, pelo dinheiro, pela sua posição social. Então o sistema político da República Velha, chamada coronelista, era dessa maneira. A base estava aqui na cidade. E nós vamos observar, né, que enquanto Xavier de Almeida e o grupo de Morrinhos mandam no estado, o poder está ali, aqui a gente tinha já um coronel, o Jacinto Brandão, que chegou bem antes e foi chefiar a recebedoria, era a figura eminente, né?
Então tinha muita importância quem trabalhava na estação fiscal, depois chamada recebedoria. Ele era o coronel que mandava. Até 1909. A família de Militão Pereira de Almeida e Cid Pereira de Almeida começa a chegar ali no começo do século, comerciantes. Cid Pereira de Almeida veio aqui, nasceu em Araguari, veio aqui de Tupaciguara, Monte Alegre. E quando ocorreu então a emancipação de Santa Rita do Paranaíba, vai mudar o grupo político. Saiu o grupo político que tinha influência lá de Morrinhos, comandado por Xavier de Almeida e Hermenegildo Lopes de Moraes Filho. Volta a ter influência o Leopoldo de Bulhões, que é a grande liderança aqui com influência, inclusive nacional, por ser até presidente do Banco do Brasil, Banco Central, ministro da Economia. Ele liderava, então, a política a partir da cidade de Goiás. Para sustentar esse sistema, então, a gente tem aqui os intendentes e o conselho, que é nomeado inicialmente pelo governador ou presidente do estado. Ele controla, porque olha a importância. Tinha justiça eleitoral? Não tinha justiça eleitoral. É nesse período do Império, do coronelismo, as eleições são controladas no local. Por isso que eles falam voto de cabresto. Quem fazia o alistamento tinha um chamado juiz de paz, que era nomeado pelo governador. A partir de 1916, aí tem um juiz que também é nomeado, vai controlar isso, mas justiça eleitoral só a partir de 1932. Por isso que eles controlavam a eleição. Então, a partir aqui do Conselho de Intendência e do Intendente, era ele que controlava o alistamento. As eleições, os votos, tanto para os governadores de estado como presidente da República, era na casa, podia ser na casa de um escolhido. Como foi na casa do Galdino Marquês, certa época. Né? Oh, vai ser lá, eles faziam o alistamento, eles controlavam, e aí é do jeito que o pessoal briga muito hoje para ter, né? O voto auditável, que escrevia ali na cédula, ficava às vezes até com a via. Contava ali já. E esse pessoal, a maioria, né, para você ter uma ideia, o Estado tinha, 1.900, 300 mil habitantes, depois 1930 ali, esse período importante do coronelismo, passou de 300 mil para 700, mas votava pouquíssimas pessoas, porque tinha um controle no alistamento, no município. E aí o voto censitário, né, tinha que ter renda, analfabeto não podia votar. E aí? A maioria da população era analfabeta, vivia nas fazendas, quase 90% vivia na fazenda. E os que vinham votar era controlado no município. Então, aí nós tínhamos Conselho de Intendência, não se tem documento aqui em Santa Rita do Paranaíba, em Tumbiara hoje, nem no museu, nem o próprio Cid Pereira de Almeida, que é o detentor de maior documento nessa época, porque conviveu com o intendente Cid Pereira de Almeida. Ele não fala, as eleições foram diretas ou indiretas? Tudo leva a crer, né, para as nossas pesquisas até os dias de hoje, que foram indiretas. O presidente do estado é que escolhia os intendentes, controlava aqui localmente. Esses votos já saíam controlados. Aqui, por exemplo, tinha 800 habitantes, votava mais do que 40. No estado tinha 300 mil habitantes, não votava mais do que 10 mil pessoas. Mulher sem poder votar. Como a gente disse, por exemplo, o coronel Hermenegildo mandava a filha para estudar em Uberaba e o filho fazer direito, ser advogado e ocupar deputado federal, senador. Isso era a forma. Aí nós temos então um primeiro período aqui, depois da emancipação, um curto período, em que inicialmente Jacinto Brandão, para instalação do município, é nomeado intendente, e o coronel Sidney, 4 dias antes da instalação no município, morre uma pessoa, né, que faria parte do Conselho de Intendência. Ele toma esse lugar e começa a ter destaque, né? Vai ser um grande líder nesse período. Nesse primeiro período,
Leopoldo de Bulhões controla a política goiana. Porque morreu Afonso Pena e o Nilo Peçanha assumiu, ele voltou a ser um ministro da Fazenda. Então ele tem influência. E aí, Hermenegildo Lopes de Moraes Filho aqui foi eleito governador. Eles não aceitaram, tinha também uma comissão de verificação dos poderes. Não aceitaram o resultado da eleição. Perdeu, mas não aceitou. E aí nós tivemos o golpe político de 1909 e que influenciou para a emancipação de Santa Rita do Paranaíba. A gente já contou isso. Então, Leopoldo de Bulhões controlava aqui a intendência. Nós temos... E aí, como a gente tinha falado, é provável que as eleições eram indiretas. Escolhia o conselho e o intendente. Não tinha eleição direta para o intendente. Controlava o intendente, que o intendente e seu conselho controlavam o eleitorado local, que elegia, garantia a vitória dos presidentes do Estado, que controlava a política e que garantia a vitória do presidente da República. Então morreu Afonso Pena antes de terminar o mandato, Nilo Peçanha assumiu, e aí veio Hermes da Fonseca. E aí por que é o primeiro período, né? E que a gente vai ter uma breve aparecimento do Coronel Cid Pereira de Almeida, 1911-1914. Esse mandato do intendente variava, em alguns períodos foi de 2 anos, depois até 4 anos. Aqui, o Antônio Carapina, que é o primeiro intendente, ele assume por 2 anos, e o Coronel Cid Pereira de Almeida por 3. Porque ele era do grupo que comandou o golpe político em Goiás, que tinha Caiado, Coronel Eugênio Jardim e Leopoldo de Bulhões. Isso até 1912. E aí quando o Hermes da Fonseca ganha a eleição da presidência, incrível, né? Afonso Pena morreu em 1909, até influenciou nisso na emancipação de Santa Rita do Paranaíba. Ele era amigo do grupo político de Morrinhos, que tinha o Hermenegildo Lopes de Moraes e Xavier de Almeida. Quando vem Nilo Peçanha, Leopoldo de Bulhões continua, aí fica forte. Por isso que não aceita a eleição, dá o golpe político. Seu grupo é que assume, aí o Urbano Gouveia vai ser o presidente do Estado, embora tenha perdido a eleição. E Santa Rita do Paranaíba, aqui nós temos os 2 intendentes, o Antônio Carapina e o Coronel Cid Pereira de Almeida. Só que o Hermes da Fonseca ganha a eleição, e como é chamada a época na política dos governadores, café com leite, o Leopoldo de Bulhões não apoiou Hermes da Fonseca. E aí ele dá um jeito de tirar esse grupo. Como o Coronel Cid estava no grupo do Leopoldo de Bulhões e agora Caiado, Totó Caiado, que é a grande figura e que vai dominar depois de 1912, vai ser o grande político deste período. Totó Caiado. Coronel Cid Pereira de Almeida vai fazer parte desse grupo. Então esse é um primeiro período aqui em Santa Rita, 1909, 1914, que a gente observa que a troca do presidente influenciou na eleição aqui do governador, que influenciou na eleição do nosso intendente, ou na escolha do nosso intendente. Aí vem o segundo período. Aqui teria sido eleito, não sei se de forma direta ou indireta, porque não temos documento, pela primeira vez o Coronel Cid Pereira de Almeida. Olha que vai sempre caminhando junto a política dos governadores, porque todo o sistema está aqui na base do município. O Coronel Jacinto Brandão, que tinha vindo antes da emancipação, e que inclusive tinha parentesco com a família lá de Morrinhos, do Coronel Hermenegildo, porque ele casou com a filha de Damas Marquês. Os casamentos uniam, né, essas famílias no poder. Ele casou com a filha de Damas Marquês, que era irmão de Dona Francisca, esposa do Coronel Hermenegildo. E então, quando Hermes da Fonseca tira Leopoldo de Bulhões de cena, aí Totó Caiado vai ser o grande líder. O Jacinto Brandão volta, e aí vai ser eleito ele, 2 anos, Carlos Marquês fica 1, e o Joaquim Timóteo, que era um companheiro do grupo, o Coronel Jacinto Brandão, já estava aqui também
século XIX, né, são eles que controlam aqui. Né? Nós falamos, olha, nesse tempo do coronelismo, localmente, as eleições municipais eram controladas localmente, desde o alistamento, as mesas de votação, a apuração. O governador ou o presidente do estado escolhia o intendente que controlava a eleição. Por isso que fala voto de cabresto, né? Esse pessoal vinha, eles só iam votar no pessoal que vinha, a maioria morava, né, na zona rural. Quem escolhia que podia votar ou não, a gente já disse, né? Era pouca gente que votava. De 300 mil habitantes, votava só 10 mil, por exemplo. Então era bem controlado. Nesse período de 1914 a 1930, só vai vencer para o governo do estado, que vai escolher e vai dar apoio para a eleição dos presidentes. Eles controlam toda a eleição a partir do município. Partido Democrata do Total Caiado. É a grande figura que fica, vai ser eleito deputado federal, senador, né? Mas é ele que controla. Sai Leopoldo de Bulhões. Já tinha saído o Xavier de Almeida, né, do grupo de Morrinhos. Entrou em cena. Voltou o Leopoldo de Bulhões com Eugênio Jardim, Total Caiado, a governar o estado e a escolher aqui esses intendentes. Esse aqui é o segundo período, vai até 1918. E aí vem Venceslau Braz, né, 1914 a 1918. Depois nós temos o Rodrigues Alves, que é eleito, mas morre, né, durante a gripe espanhola. Assume o seu vice, o Delfim. Como morreu antes de assumir, teve uma outra eleição, Epitácio Pessoa. Olha só os votos que ele teve. Venceslau Braz, 8.401, para presidente aqui em Goiás. O Epitácio Pessoa teve 2.932 votos no estado inteiro, que tinha uma população de 300 mil habitantes. Olha só quantos votaram no presidente da República. E esse cargo de presidente do estado, e aqui nós vamos ter o Olegário Herculano, que é eleito, você vai observar que as figuras proeminentes, aqueles que se formaram, a gente falou isso, lá no Rio de Janeiro como advogados, eles vão ocupar cargo de senador ou deputado federal, onde tinha influência para eleger o presidente, para controlar a política em Goiás e controlava a partir do município. Então aqui voltou ao poder o Jacinto Brandão por um certo período, seu grupo político. E no estado, ninguém quer assumir. Era um cargo de presidente do estado não tão importante como deputado federal e senador, porque era lá que eles controlavam e tinham influência. E aí vai ter um rearranjo na política, é o que eu falo, a partir de Venceslau Braz trabalha esse rearranjo, né, aqui na política de Goiás. E aí nós vamos ter, eles escolhem um desembargador, eu não consegui foto dele, o João Alves de Castro, né, para governar um certo período, ele não fica todo o período. O coronel Eugênio Jardim, que foi o braço militar, ele realmente era do Exército Brasileiro, que esteve junto com Leopoldo de Bulhões na Revolução de 1909, ou no golpe político de 1909, que mudou a política em Goiás, e ocorreu a emancipação de Santa Rita do Paranaíba, assume por um certo período, mas eles não agradam desse cargo de presidente do Estado. E aí volta Miguel Rocha Lima. Miguel Rocha Lima, a gente contou essa história quando falou da emancipação, era do grupo do Xavier de Almeida, que foi governador, presidente do estado entre 1901 e 1904, e Miguel da Rocha Lima era do grupo dele, sucedeu ele lá em 1905 a 1909. Antes da Revolução foi o presidente do estado. Então ele volta nesse período aqui, que eu falo até 1926. Constrói-se um arranjo, né, dos Caiados, continua como grande líder o Total Caiado. E a gente vai ver uma figura que é aqui a gente não tinha uma Assembleia Legislativa, que é bicameral, tinha os deputados estaduais e os senadores estaduais. Sempre quando ninguém queria assumir, né, o presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, que geralmente eram coronéis, chamava o senador, né, do Senado Estadual, o Joaquim Rufino Ramos Jubé, para terminar os mandatos. Então ele fica muito no governo. Eles escolhem aqui os intendentes. E aí volta Coronel Cid Pereira de Almeida, do grupo político Total Caiado. Aí eles vão mandar e vão mandar bem nesse período. Major Militão, que é seu pai de Coronel Cid, assume em 1919. Depois, Ronan Rodrigues Borges, banqueiro,
se associou com Cid Pereira de Almeida, criaram uma companhia de aviação, porque a estrada de Uberlândia, Uberaba, Uberlândia a Santa Rita já tinha sido construída, já tinha veículos rodando, e a partir de 1917, ali 1918, Cid Pereira de Almeida, o coronel com Ronan Rodrigues, que se torna aqui também intendente, né, o mesmo grupo político, consegue a concessão de fazer essa estrada até Rio Verde, Jataí, e o Ronan Tito é que traz os primeiros veículos para cá, né? E eles fazem até uma viagem inaugural em 1918, aqui de Santa Rita até Mineiros, Jataí, Rio Verde. Eles foram empreendedores, né? Então, importante esse período, que é um período dominado por, novamente, Cid Pereira de Almeida. Observa que aqui ele vai cobrir muitos pedaços, não é eleição, né? Cada vez que ele cobriu, cada vez como presidente do Conselho Municipal de Intendência, não terminava o mandato Major Militão ou Ronan, ou Rui de Almeida, que morreu o mandato, é o único, né, que morreu no mandato, que governaram em Tumbiara, e depois o Adelino Lopes, que também é um parceiro do Coronel Cid, ele muitas vezes aqui ocupou espaço. Aí, né, a gente não vai abordar muito isso. O Cid vinha, ocupava 1, 2, 3 meses, 6 meses, quando o intendente não continuava. Então não era uma eleição direta, né? Muitas das vezes foi indireta. No estado, aí elegeram, né, o Delfim Moreira, que era vice do Rodrigues Alves, que morreu, foi eleito o Epitácio Pessoa, e depois o Arthur Bernardes, 1922 até 1926, teve 3.964. E aí o Partido Democrata, no estado, que era controlado pelo Totó Caiado, eu até passei aqui, eu vou voltar, porque é interessante esse período. Deixa eu vir para o anterior. É importante esse período. Totó Caiado é o grande chefe político em Goiás. Está lá como deputado federal. Né? Olha só, aqui em Santa Rita do Paranaíba, como também há um racha entre os Caiados. O Brasil Ramos Caiado vai governar o estado. Tem alguns períodos que entram ali o Jorge de Castro e o Humberto Martins. E encerra o período antes da Revolução de 1930. O filho de Dona Francisca aqui de Santa Rita do Paranaíba, o Alfredo Lopes, que era irmão de Hermenegildo Lopes de Moraes, que foi senador, deputado federal, inclusive eleito governador, mas morreu em 1925. Então, alguém da família aqui do Capitão Marquês, filho de Dona Francisca, que encerra esse período. Tudo sob o comando de Totó Caiado. Mas teve um racha entre a própria família Caiado, teve um racha no estado e teve um racha aqui local. E aí vai aparecer a figura aqui local, que eu falo que é um quarto período, 1900 a 1930. Adelino Lopes encerra o período do comando do Coronel Cid Pereira de Almeida aqui em Santa Rita do Paranaíba, porque ele vai mudar de lado, vai passar. Estava todos no Partido Democrata, né? Os dois líderes, o Menezes Júnior, que eu falo aqui, que é os doutores, bacharel, porque no seu período ele é eleito deputado também. Ele escolhe um médico, o doutor Antônio e o doutor Duarte, período de 1907 a 1930, e Adelino Lopes encerra o período, né, do coronelismo, porque depois nós vamos ter período de intervenções e de eleições para prefeito, que é depois de 1930. O Washington Luiz, ele quebra aquela tradição do café com leite, o Júlio Prestes é eleito, mas aí tem a Revolução, né, da Aliança Liberal, Getúlio Vargas vem para o poder e para Goiás vem o Pedro Ludovico e tudo muda. E nesse último período aqui do coronelismo em Santa Rita do Paranaíba, que foi o mesmo sistema. Quem comandou o estado foi desde 1912 até 1930, Totó Caiado. E aqui seguia o caiadismo, seja com o coronel Cid Pereira de Almeida, que foi fiel até 1927, terminou o mandato do Adelino Lopes de Moura, e depois o racha democrático, chamado Reação Democrática, né, pelo Dr. Menezes Júnior, que depois vai ser assassinado em 1933 em outras disputas políticas a partir
de 1930. O último presidente, então, Washington Luiz, que teve 6.941 votos. Então, esse era o sistema político aqui de Santa Rita do Paranaíba, dos intendentes, do Conselho de Intendência escolhido pelos governadores ou presidente do estado, liderados por Leopoldo de Bulhões e Totó Caiado nesse período, que tinha influência e quem controlava era localmente. Alistamento, controle de votos, o chamado voto de cabresto, o voto dos coronéis. Os nossos coronéis aqui locais eram coronéis comerciantes, não os coronéis como foi Hermenegildo Lopes de Moraes, né, de muitas riquezas, muitas. O coronel Hermenegildo, por exemplo, tinha 60 fazendas. Os nossos aqui eram grandes comerciantes. Então essa foi a história política do coronelismo, política café com leite, política dos governadores, né? Então funcionava desse jeito. Esse foi o histórico. E a gente relacionou todos os intendentes no período, todos os presidentes de estado, todos os presidentes. Aí você observa que os presidentes da República são poucos, que era de 4 em 4 anos. Aqui os presidentes do estado não paravam muito tempo, não, porque não era um cargo interessante. E os intendentes tinham essa mudança, por isso que você vai ver que o coronel Cid Pereira de Almeida sempre estava ali assumindo alguma coisa. Então foi esse. Olha como é que era o sistema. Só resumindo então. Localmente, na intendência, eles controlavam o partido, né, nesse período, Partido Republicano, Partido Democrata, o Partido Democrata do Totó Caiado comandou a maioria do tempo a política e o coronel Cid estava. Então, localmente, era onde se controlava a política. Elegiam governadores e os vice-governadores, que eram coronéis, que elegiam os presidentes. Aqui, por exemplo, Cid Pereira de Almeida aqui, Totó Caiado no estado, e aqui o Hermes da Fonseca, que foi um militar, que tirou o Leopoldo de Bulhões, não queria ele aqui, e colocou Totó Caiado para comandar e comandou essa política goiana, né, lá de Brasília, como deputado e senador de 1912 a 1930. E depois eles vão entrar em choque com Pedro Ludovico, aí nós vamos ter outro período. Então era assim que funcionava o sistema. Os presidentes desse período do coronelismo, da política dos governadores, café com leite, de 1889 a 1930. Aqui só uma figura para simbolizar isso, né? Nessa figura aqui nós temos, eram 4 deputados federais e 3 senadores, o governador do estado, e tinha deputados estaduais e governador no estado. Nessa foto aqui, que de 1918, tem os deputados federais Francisco Aires, Totó Caiado e Alfredo Jaime. Olha que o Totó Caiado é a figura central, era o grande líder político. Embaixo está os senadores Eugênio Jardim, que foi o militar, o braço militar da Revolução de 1909, o Hermenegildo Lopes, que tinha deixado o poder quando Leopoldo ganhou, mas fez um grupo com Caiado, e o Venceslau Braz foi responsável por construir essa união aqui no estado de Goiás. Essa aqui simbolizava o poder, o mando, os governadores, quem realmente comandava a política em Goiás e que escolhia aqui. E o braço deles aqui era o coronel Cid Pereira de Almeida, que controlava, né, a eleição, que elegia os governadores, que elegia os deputados federais, que elegia os senadores e que elegia o presidente da República. E aqui também nós temos uma figura local, primeiro Conselho de Intendência, né? Tem influência inicialmente do Jacinto Brandão, mas como era ligado a Morrinhos, e aí desse conselho aqui vários vão ser intendentes, né? O Antônio Joaquim é o primeiro intendente escolhido, Carlos Marques, o Joaquim Timóteo e o Cid Pereira de Almeida, que vai ser a grande liderança política, né, até o racha com Menezes Júnior, Luiz Barreto Correia de Menezes Júnior, engenheiro, a partir de 1927. Então, esses aqui eram os grupos políticos da época, como funcionava, né? Os grandes fatores econômicos ocorreram um certo desenvolvimento interessante. A construção da ponte em 1909, graças a Afonso Pena e o grupo político. Quem tinha influência era Xavier de Almeida e Hermenegildo Lopes de Moraes, governador, deputado federal, com o presidente Afonso Pena, que também era advogado, que estudou na escola do Largo do São Francisco, era do mesmo grupo político, por isso tinha influência Rio Verde, tinha influência Morrinhos, que conseguiu a construção da estrada. A ponte, né? Então, Santa Rita começou com a estrada
com Porto, conseguiu a sua ponte em 1909. A estrada Uberlândia até Santa Rita chegou primeiro, e aí Cid Pereira de Almeida e Ronan Borges, 1918, consegue a concessão dessa estrada para ligar ao sudoeste, e isso é muito importante, porque aqui a região, economicamente, era mais gado, porque nós sempre perdemos lá para a região sudoeste, da antiga Anhanguera, onde chegou a Mogiana, 1913 chegou lá em Catalão, na estrada de ferro, e por lá exportava mercadoria. Aqui, mais gado. E a gente vai ter um maior desenvolvimento quando chega-se a Ponte Afonso Pena, e também quando se constrói essa estrada, chegam os caminhões, Ronan Tito, o Ronan Ferreira Borges, né? Rodrigues Borges, na sua aliança, o Sidney Pereira de Almeida tinha influência junto a Totó Caiado. Então os dois se uniram. Um costurou a aliança financeira, outro costurou a aliança política, e conseguiram nas primeiras importantes estradas aqui, muito importantes para Santa Rita do Paranaíba. Então foram fatores muito importantes na economia. E a foto que representa, e o pessoal fala que às vezes quando alguém é muito mandão na política hoje, fala, é o coronel da política, porque era dessa maneira. O coronel da política que controlava, listava o eleitor, mostrava onde ele ia votar, para quem ele ia votar, né? Era o voto de Cabresto. Por isso que o Partido Democrata não perdia a eleição, né? Porque quando o pessoal já vinha votar, já sabia em quem ia votar. Dificilmente quem estava no poder, e praticamente não tinha oposição, a não ser quando ocorria uma revolução. Então essa é a figura, né, que representa o período. E a gente vai encerrando aqui, são 17 horas e 48 minutos, né, mais um encontro de recontos da história de Santa Rita do Paranaíba, hoje falando sobre o coronelismo aqui de 1909 a 1900. A gente continua na próxima semana, e aí a gente vai estudar esse período, nós vamos discutir esse período pós-revolução de 1930, 15 anos aí de muitos interventores aqui no governo de Santa Rita do Paranaíba. Até lá!